pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí, ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí, na capinha do vídeo, e você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria para apresentar para vocês mais um capítulo do nosso curso de programação CNC Siemens/Fanuc. Observo que já estamos bastante avançados. Aquele que está começando agora no curso e está assistindo essa aula pela primeira vez, assistam as primeiras aulas, existe uma sequência, desde a aula número 1 até esta aula, né? Então você procure assistir, porque o aprendizado é uma coisa a sequência da outra, né? E se gostou, clica no sininho aí, se inscreve no canal. E se não gostou, eu peço desculpa, porque a gente trabalha de uma forma limitada, somos amadores nessa parte de edição, de produção de vídeos, né? E trabalhamos como voluntário, nosso negócio é CNC, tá? Isso a gente pode contar que a gente vai procurar fazer o melhor, né? Se você tiver alguma dúvida aí, conta com a gente, tá bom? Um abraço e fica com mais um vídeo aí. Para concluir a aula de hoje, vamos ter um exemplo da inicialização de um programa em Fanuc na estrutura ensinada até aqui, até onde a primeira ferramenta inicia os trabalhos de usinagem. Então nós vamos fazer uma breve explicação, já envolvendo o que já foi ensinado em outras aulas, até aqui, desde o início do programa, tá? Então aqui eu tenho um programa para um centro de usinagem, na linguagem Fanuc. Aqui eu tenho a peça olhando de cima e aqui olhando de frente a peça. Essa peça vai ter 4.0, um em cada face, em B0, em B90, B180 e B270. Então, eu tenho uma vista de cima olhando os quatro lados onde vão ocorrer usinagem. Cada lado vai ter um ponto zero. No B0 vai ter o G54, no B90 o G55, no B180 o G56 e no B270 o G57. Cada um vai ter seu deslocamento a partir da origem do zero máquina, que está aqui no centro do pallet e na face do pallet, aqui nessa vista lateral. Então vamos ver como é que começa esse programa com relação ao carregamento do ponto zero. Bom, primeira coisa, começa com um sinal de porcentagem. No Fanuc, o sinal de porcentagem quer dizer início de leitura. Isso aqui é necessário quando o programa é escrito fora da máquina. Quando o programa é escrito na máquina, não há necessidade, pois ele já está lido na máquina. Isso aqui é para quando ele vai ler na máquina. Quando eu retiro um programa da máquina, que eu escrevi na máquina, ele gera esse sinal de porcentagem no arquivo que vai sair para uma mídia externa. Lembrando que, por costume, eu teimo sempre em falar: programa não se escreve em máquina, programa se escreve em um computador fora da máquina. A máquina é para usinar, a máquina tem que tirar cavaco o tempo todo. Aí você me diz: não, mas a minha máquina eu escrevo o programa com ela trabalhando. Tudo bem, mas o dedinho do operador no painel da máquina atrapalha muito. Programador tem que programar, operador tem que operar. Não mistura as bolas. O dedinho do operador no painel da máquina é prejuízo. Quando você mesmo percebe, a máquina está parada e o operador está digitando coisa lá, tá? Então, você que administra uma usinagem, observe muito isso. Não queira economizar com mão de obra. Trabalhe certo. Programador programa e operador opera.
São coisas distintas, tanto que o curso de operação é uma coisa e o de programação é outra. O de programação ensina a programar e o de operação ensina a operar. São coisas distintas. Continuando, aqui eu tenho o cabeçalho do programa com o número do programa, O2264. E o nome dele, usinagem do bloco, desenho, olha, termina em 2264. Então, é aquilo que eu sempre disse nas aulas de programação, as aulas anteriores. A gente procura, dentro desses 4 dígitos possíveis para o número da peça, encaixar o número do desenho da peça, que é uma coisa que cria uma pequena relação, tá? Em operação 10. Também, se é escrito na máquina, esse nome e também a porcentagem não usa. Na máquina você começa a digitar e editar a partir dessa primeira sentença comentário aqui, tá? Então, lembrando que existe uma aula que é formatos de programa. Então, quem não assistiu, assista aquela aula que vai ajudar bastante a entender melhor algumas coisas que a gente vai falando aqui, tá? Então, aulas é uma sequência de informações. Se você não entendeu ou não pegou uma informação lá atrás, possivelmente não vai entender e não vai gostar da informação lá na frente, porque não está com a base de entendimento completa. Tá? Por isso é importante assistir todas as aulas na sequência certa para poder ter entendimento. Eu começo sempre com diversos comentários. Para que servem os comentários iniciais? Para criar um histórico de informação a respeito deste programa. Tá? Então, programa para a máquina MSI 16 Fanuc. Então, se eu precisar colocar esse programa para rodar em outra máquina, eu vou saber que esse programa foi escrito para uma máquina MSI 16. Quem sabe, se eu for colocar numa outra máquina, eu já vou saber que precisa de uma revisão para alteração. Tá? Se eu não escrevesse isso, eu não teria condições de saber. Então, teria que fazer uma revisão mais fina para entender que não serve para aquela outra máquina. Aqui, blocos no desenho da peça novamente. Aqui tem uma outra peça, não serve para esses 2 blocos. Operação 10, dispositivo para 4 peças. Ó, mais um detalhe, dispositivo para 4 peças. Se de repente amanhã eu faço um dispositivo mais moderno para 8 peças, esse programa já não serve. Como que eu vou saber que não serve? Porque está escrito aqui, está comentado aqui. Se eu não tivesse comentado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar esse programa aqui para mim ver que daí não serve. Programado por Fernando 28, então até a data que foi feito e o nome de quem fez. Por que o nome de quem fez é importante? Porque se tem alguém que está usando o programa tem alguma dúvida, sabe a quem questionar, perguntar alguma coisa que tenha de dúvida nesse programa, em algum fato aí. Aqui testado por Antônio em Então quem testou, né, que fez a otimização, que também se a gente tem alguma dúvida sobre alguma parte operacional dele, tem a data que foi feito. Aqui o tempo de ciclo, para que é importante colocar aqui. Amanhã depois você faz uma otimização nele, você vai saber se melhorou ou piorou o tempo de ciclo por peça. Isso aqui é um dado importante. E outras coisas mais que você pode colocar aqui, tá? Sobre a matéria-prima, se é um fundido, se é um bloco, se é uma chapa, o que seja, tá? Que tipo de matéria-prima é e assim por diante, ok? Então, comentários iniciais você não deve fazer economia em comentários iniciais. Bom, depois dos comentários iniciais, a primeira coisa que você vai fazer é carregar a origem dos zeros peça que você vai trabalhar com o programa. Tá? Nesse caso, um centro de usinagem com 2 partes, e se eu vou trabalhar com um programa diferente num part do outro, cada programa que for gerenciado num part carrega os seus pontos zero. A hora que entrar o outro, ele carrega o outro e usina, cada um usina com o seu respectivo carregamento. Agora, e se eu vou trabalhar com o mesmo programa nos 2 pallets, com dispositivos iguais, logicamente, nos 2 pallets? Como que eu faria para carregar o ponto zero? Sendo que daí o meu programa vai trabalhar com o G54 de um pallet igual ao G54 do outro no meu programa, só que
o ajuste de um parity para o outro é diferente. Você não vai conseguir colocar exatamente no mesmo lugar da mesa, igualzinho, 00, um parity do outro, o seu dispositivo. Você não vai conseguir. Se conseguir também, você vai perder muito tempo para buscar essa condição. Então, o que você precisa fazer? Trabalhar de uma forma que o seu programa carregue o valor do ponto zero do parity correspondente que está na área de usinagem. Tá? Como que é feita essa estratégia? Tá? Então, eu tenho aqui um comentário: carregar deslocamento do ponto zero do parity 1 e parity 2. Essa estratégia é com desvio. Para hora ele ler esse pacote. Então, eu tenho aqui uma área, ó, do N100 até o N200, eu tenho uma área aqui, ó, que carregam os pontos zero para o parity 1. Então, ó, G10, L2, P1. Então, o que é o G10? G10 carrega pontos zeros, dados de ponto zero. O L se refere aos pontos zeros básicos, do G54 ao G59. E o P é o que especifica qual ponto zero está sendo carregado. Então, P1 carrega G54, P2 G55, P3 G56, P4 G57, que são os 4 pontos zeros das 4 faces do pallet aqui, cada um numa posição, uma no B0, outra B90, B180 e B270. Então aqui eu tenho os valores de deslocamento para o pallet 1 e aqui as mesmas coisas para o pallet 2. Então eu tenho que carregar esse aqui e partir para a usinagem. A usinagem começa aqui no N300. Essa estratégia ela funciona assim. A variável 906, o que é a variável 906? Que usa esse símbolo. Aqui a Fanuc chama de cerquilha. Se você olhar no manual da Fanuc, é cerquilha. Então, a cerquilha é o endereço de uma variável. O que é variável? É um parâmetro que armazena valores. É como se fosse, para quem não entende, mas nós vamos ter um capítulo específico para isso mais para frente, mas para adiantar, como que funciona isso? É como se eu tivesse um grande armário cheio de gavetas para guardar valores dentro. Se eu guardar um valor dentro de um armário cheio de gaveta e depois que queira buscar o valor, se eu não tiver o endereço dessa gaveta, esse valor vai ficar perdido, não sei mais onde buscar. E nem sei nem onde carregar. Agora, se eu colocar endereço, numerar essas gavetas, aí eu posso buscar. Essa numeração é feita com essa cerquilha. Tá? Então, a cerquilha 906, que é a variável 906, é uma gavetinha que está numerada com esse endereço. Então, se eu coloco lá uma estratégia que sempre o número do pallet que está na máquina, na área de trabalho, vá para essa gavetinha. Então, quando na área de trabalho estiver trabalhando o pallet 1, nessa gavetinha da variável 906 irá o número 1. Quando estiver o pallet 2 na área de trabalho, nessa gavetinha irá o valor número 2. O número 2. Então, eu consigo, através dessa condição, selecionar o pallet que está na máquina e criar uma estratégia de desvio. Um desvio condicional. Por que condicional? Porque é através da palavra if. If quer dizer se. Está criando uma condição. Então, como que funciona essa sentença aqui? É o if. É um desvio condicional. Se, então quer dizer, isso aqui quer dizer se o que estiver dentro da caixinha da variável 906 for igual, e que quer dizer igual. Existe uma simbologia comparativa, igual, maior, menor, menor que, maior que e tal. Nós vamos ver em capítulos mais para frente. Adiantando, e que quer dizer igual. Tá? Então, se dentro da caixinha 906 for igual a 1, então dentro do colchete tem uma condição, tá? Que é o if, a condição que nós estamos colocando para o if. Aqui fora é a estratégia que deve ser cumprida caso essa condição seja atendida. Então, se o que está aqui dentro for atendido, executa a estratégia de fora. Se não, segue o programa na sentença seguinte. Então, ó, o que está escrito aqui? Go to 100. Vá para o N100. Desvie para o N100. Então, se isso aqui atender, ele vai dar um salto para o N100 aqui, ó, e vai carregar os valores do ponto zero do pallet 1.
E aqui ele vai chegar no Go to 300. Isso aqui é um desvio incondicional. Isso aqui ele vai ter que fazer de qualquer forma, se ele chegar a ler isso aqui. O que é isso aqui? Go to 300. Vá para N300. Então ele pula para cá e faz a usinagem. Quer dizer, ele lê isso aqui e não lê essa parte aqui. Ele pula essa parte. Tá? Agora, imagine se tiver o pallet 2 na máquina. O que ele vai fazer? Ele vai ler if, se o que estiver na caixinha variável 906 for igual a 1, opa, não é igual a 1, é 2. Go to 100, ele não vai executar isso aqui, ele vai ler de baixo. Se na variável 916 for igual a 2, vá para N200. Então agora é, então ele vai executar, vai para o N200. Daqui ele vai saltar para o N200 aqui, ó. E vai carregar os valores equivalentes ao pallet 2, que é bem parecido com isso. Do pallet 1, é questão de ajuste só, porque é o mesmo dispositivo, uma construção, valores pequenos. E aí ele segue usinando até o fim do programa. Chega no fim do programa, troca o pallet, ele vai alternando. Ora ele lê essa parte do programa e pula para o 300 e usina, ora ele já pula direto para cá e usina. O que vai fazer? Ou 1 ou 2. Se for o 1, ele pula para o 100, carrega aqui e pula para a usinagem. Se for o 2, ele já pula direto para o 200 aqui, carrega aqui e continua usinando. Fica alternando, hora um, hora outro. Agora, por que tem esse Go to 5000 aqui? Esse Go to 5000 é para caso aconteça algum erro que não carregue nenhum nem o 2, carregue qualquer outro valor que não seja no outro, para evitar qualquer erro, ele pula para o 5000, N5000. O N5000 está lá no fim do programa. Está aqui, ó, depois do M30. Por que está depois do M30? Porque ele não deve ser lido nunca. Se estiver tudo sob controle, ele só vai ser lido se o número do pallet estiver fora do 1 ou 2. Agora, se ele pular para cá, entrar algum número 0, ou entrar número 5, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai pular para o N5000 e vai ler essa sentença. Essa caixinha de variável 3000 dentro do armário é uma variável do sistema. Se você carregar qualquer valor entre 0 e 200 nela, ele vai parar a máquina e dar um alarme com o que você escreveu dentro do comentário aqui. Então, se ele chegar a ler aqui, ele vai parar a máquina, dar um alarme e vai colocar na tela erro no número do pallet e vai parar o programa. Tá? Então é isso que acontece se não tiver 1 nem 2. Então o que ele vai carregar no pallet 1, por exemplo? Quando ele lê pallet 1, ele vai pular para o N100. Ele vai ler G10, L2P1, quer dizer, carregar G54, X menos 122.4, que o 122.4 está aqui, ó. É a distância, o G54 está aqui, o fuso está do lado do B0, está aqui, ó. Está aqui na frente do G54. Aí ele vai carregar o X menos, por quê? Porque o zero máquina está aqui e o zero peça aqui, então ele está à esquerda, tá para trás do zero, então ele é negativo. O X menos 122.4 aqui em relação ao G54. Lembrando que o fuso está aqui no B0. Tá? O Y, 395,71, que está aqui nessa cota, ó, o G54 olhando de frente aqui está aqui, ó, 395,71, que é a altura do centro desse furo aqui, ó, que é o G54 até o zero máquina que está aqui embaixo. Tá? E Z, 194,46, que é a distância da face do zero peça até a face do zero máquina, que está aqui essa cota, ó, essa distância daqui aqui assim. Tá? E B0. No G55, G10 era 2P2, que é o G55, X menos 94,76. O G55 está aqui, então agora o fuso está bem aqui. Virei a mesa, estou em B90. Tá? Então, ó, a medida 94,76 está aqui. Ele está para a esquerda do. O zero máquina está aqui, o zero peça está aqui, que é o G55. Ele está para trás do zero, então ele é negativo também. Tá? O Y, 395,71, é a mesma altura, o G55 está aqui, ó. Tá? O fuso está aqui. Nós estamos vendo de lado aqui agora. Então a altura é a mesma, 395,71. Está carregando aqui o Y. Tá? E o Z, 297,6.
é a distância dessa face do Z55 até a face 0, que é essa cota aqui, ó, 297,6. E B0. Por que eu coloquei B0 aqui? Porque se eu colocar 90 aqui, no meu programa, a hora que eu quiser que vá para o B90, eu tenho que programar B0. Aí vai ficar B0 para o G54, B0 para o G55, B0 para o G56, B0, né? Ficar tudo zero. Então eu quero olhar no meu programa, eu não vou ver para que lado foi a mesa. Agora, se eu deixar o 0 aqui, eu vou poder comandar isso aí no meu programa. Então, quando eu programar B90, ou B180, ou B200, eu vou saber que lado que está, porque eu só basta olhar no B, que está carregado naquele momento. Ok? Então, indo para o terceiro aqui, que é o G56, no carregamento do G10L2P3, X122.4, agora o fuso está aqui, ó. O G56 está aqui, está de frente para o fuso. Então ele está à direita do zero máquina, que o 0 PS está aqui, G56, e a medida é 122.4 positivo agora, né? O Y a mesma coisa também, ó, o G56 está nessa altura, 395,71, e o Z 205,54. Onde que está essa cota? Não está aqui, ó. A face do G56 está aqui e do 0 máquina está aqui. Então seria essa distância. Eu não tenho aqui, mas se eu pegar o 400, que é o total, e tirar essa cota dessa face até o centro, eu vou ter a outra diferença. Então, 400 menos 194,46 vai dar a medida de 205,54, que foi o carregamento do Z do G56. E B0 também. Isso entre parênteses aqui é comentário, tá? Está sendo comentado o que está sendo carregado. O comentário não é processado. E o G57, G10, L2, P4, X94, ó, o G57 está aqui agora. O valor do 54 está aqui, está à direita, o fuso vai estar aqui, né? O 0 máquina está aqui, e o 0 peça aqui, o G57. Então o 94,76 está à direita do 0 máquina, então ele é positivo. E o Y a mesma coisa, 395,71. E o Z também a mesma forma, é subtraído do total do 500 aqui, o valor de 297,60, que é da distância dessa face para o 0 máquina. Tá? E com isso eu carreguei o pallet 1. E assim segue o mesmo raciocínio para o carregamento do pallet 2 para cada ponto 0. Tá? Então assim que funciona. Bom, depois de carregado o ponto 0, tanto no pallet 1 que ele pula aqui para o início da usinagem, como o pallet 2 que já entra no início da usinagem, damos a continuidade aqui no nosso programa com o afastamento para a posição máxima, afastamento máximo da máquina para troca de ferramenta. Então ele vai para G53, X315, Y315, Z730, T0, M9, M19 e M9. Então aqui, a partir do ponto 0 máquina, ele faz esse posicionamento XY, que já é a posição da troca da ferramenta. Estamos otimizando já o afastamento. Afasta o máximo a ferramenta para não ter perigo de colisão na hora de trocar. Cancela a ferramenta do fuso, né? E orienta o fuso já. E desliga qualquer refrigeração. Como eu já falei anteriormente, eu costumo manter uma linha em branco para troca de ferramenta. Então, meus programas, e eu oriento assim todos os cursos, de uma ferramenta para outra, sempre há uma linha em branco. O Fanuc permite isso, o Siemens permite isso também, tá? Então é assim. Por quê? Facilita na hora de você procurar fazer alguma correção, procurar algum dado, ler alguma coisa. Você vai, através das linhas em branco, identificando os pacotinhos de cada ferramenta. E cada pacotinho de sentença que é uma ferramenta trabalhando, você começa com um comentário sobre o que a ferramenta vai fazer e quem é a ferramenta que vai entrar. Tá? Então, nesse pacotinho dessa ferramenta, que é a T20, o que ela vai fazer? Fresar faces com a T20.
Quem é a T20? Fresa faceadora, diâmetro de 150. Aqui você pode até colocar um número de desenho dela, caso tiver, alguma coisa assim, tá? E aí, T20 e M6 ele realiza a troca. Observando que o M6 já tem todos os posicionamentos para troca de ferramenta. Todo o movimento. Isso aqui, na verdade, não é uma função, é um ciclo que é executado com o M6. Ele já posiciona, já abre a porta do trocador do magazine, e já assopra, faz toda aquela sequência de troca de ferramentas. Tá? Aqui um comentário sobre o que essa T20 já vai começar a fazer, né? Trocou, então a T20 já está no fuso, então vai transinar a peça A na posição, o lado A no caso, né? G54 no lado B0. E aí, ó, ainda na posição que ela foi trocada, ele já vai começar a fazer movimento. G0, avanço rápido, G90, coordenadas absolutas a partir da origem, ativa o G54 que nós já carregamos lá no parte 1, no parte 2, ativa o G54, posiciona para mergulho a ferramenta na coordenada XY aqui, garante a posição do parte no B0, que vai começar no B0 G54, ativa a rotação para 1200, só que não está girando ainda, ele só ativou a rotação, depois o M3 ou o M4 vai fazer a rotação, ativa o avanço de 180 mm por minuto. O avanço só quando entrar o G1, o G2 ou o G3 também. O M3 liga a rotação sentido horário, e T21 já é a próxima ferramenta preparada, que nós já vimos agora nessa aula, né? Como que ela já é preparada para a próxima troca. Então, no momento que ela está sendo usinada aqui, a T21 já está sendo já vai buscar a T21 lá no magazine e trazer para a área de transferência. Ó, ainda está lá atrás ainda, agora vai aproximar, compensando a ferramenta. G43 ativa o corretor H1D1 e aproxima em Z200. Lembrando que tem que haver um deslocamento em Z para ativar o corretor do comprimento. Tá? E quem faz ativar a correção positiva é o G43. Aí o M98 ele ativa o processamento de uma subrotina, um subprograma de movimentos de usinagem, que é O432. Esse P aqui é um parâmetro que executa o programa O, que for esse número que está aqui. Né? Então, isso aqui é uma chamada de subrotinas, de um subprograma. Nós vamos ter uma aula sobre isso também. Tá? Aí usinou por aqui ele afasta em G0, Z350, para quê? Para poder girar o pallet. Agora vai girar para quê? Vai girar no B90, vai fazer o lado B da peça em G55. Aí ele ativa o G55, gira para B90 e executa a mesma rotina do lado de lá, o M98. Aí afasta G0, Z310 e vai fazer o que? O lado B180, o lado C da peça, né? Ativando o G56 em B180. Aí ativa G56, B180, aqui ele gira, né? Aqui é só um comentário que ele vai fazer, aqui ele gira, ativa G56, e aqui ele usina novamente com a mesma subrotina. G0, Z310 afasta para girar novamente, e comentário que vai para o G57 em B270, aqui o G57 é ativado e gira a mesa para B270. M98 liga aqui a execução desse ciclo, né, dessa subrotina, terminou essa usinagem, G0, Z310 e afasta para troca de ferramenta. Aqui afasta essa sentença aqui igualzinha àquela inicial. G53, zero máquina. Por que zero máquina? Porque se eu tiver com as ferramentas, o G53 desativa o corretor da ferramenta. Tá? Porque se eu tiver com o G50, qualquer corretor ativado e mandar para o fim de curso, ela vai dar erro. Porque vai estar, a ponta da ferramenta vai querer para o fim de curso. E tem que ir a referência lá do fuso, no nariz do fuso.
Tá? Então Z730, T0, M19 e M9. Então descompensa a ferramenta, né? E afasta. Agora pula uma linha novamente, aquilo que eu falei, de uma ferramenta para outra pula uma linha. Então fica fácil de identificar cada início de ciclo com uma nova ferramenta. Aí furar 4 vezes diâmetro de 20 com a T21 que já foi preparada lá atrás. Quem que é a T21? É uma broca, diâmetro de 20, DIN 338. Aqui tem um desenho de montagem dela, montagem, desenho tal, que é T21. Aqui a T21 vem para o fuso, T21 M6, o M6 executa um ciclo que troca a ferramenta T21 que estava lá na preparação, que vem para o fuso. Com ela no fuso, o que nós vamos fazer? Usinar a face A agora, furar para 4 vezes a face A da peça com ela no B0. Então, G0 em velocidade rápida, ele ativa a origem G90, G54, G90 nem precisaria ativar, né? Já ativou lá atrás também, tem outra. Quando você liga a máquina, tem certas funções básicas da máquina que não precisaria nem ser programada, que seria o G90 é uma delas. Mas está aqui para a gente lembrar, tá aqui. É um sistema de coordenada aqui absoluta. Ativa o G54, posiciona na coordenada de mergulho para começar a furar, posiciona a mesa B0, ativa a rotação da broca, ativa o avanço da broca, põe a broca para rodar e prepara a próxima, que é o T35. Aqui, com ela longe ainda, ele aproxima já fazendo a compensação da ferramenta. Então, ó, troca, prepara e compensa. O assunto dessa aula de hoje é esse. Troca a ferramenta, prepara a ferramenta e compensa a ferramenta. Essas três ações, tá? O resto aqui é só mais complemento. Em aulas posteriores vão ser explicados alguns assuntos aí, aqueles desvios, essa parte de subrotina, variável, muitas coisas a gente vai explicar melhor, tá? O assunto principal é o entendimento da aplicação da ferramenta aí. Aí ele chama agora um ciclo 150, que é o que vai fazer a furação dos 4 furos, executa, afasta, aí vai trocar para B90, G55 virou a mesma B90, chamou o mesmo ciclo para furar novamente, furou, afastou, agora o ciclo na face 180 em G56, ativou G56, virou a mesa para 180, aqui chama o ciclo novamente para executar os 4 furos, afasta, e aí comenta novamente para G57, virou a mesa B270, ativando o G57, chama o ciclo novamente, afasta e vai para a troca. E aí agora entra o T35 e vai assim por diante até terminar a última ferramenta. E aí M60 troca o parte e M30 encerra o programa. Para que ele não leia essa parte aqui nunca, a não ser que tenha um desvio lá da frente aqui, que é naquele caso que estar com o número de parte errado. Lembrando que M60 troca o parte, tem máquina que M61 traz o parte 1 para a máquina, M62 traz o parte 2 para a máquina. Tem máquina que não precisa nem M60, nem M61, nem M62, o próprio M30 já tem embutido nele a troca de parte. Ele encerra o programa trocando parte. Vai depender muito do software da máquina, do fabricante, assim por diante. E aqui esse sinal de porcentagem, que é o fim de leitura, tá? Então, o primeiro símbolo sempre de Fanuc, início de leitura, uma porcentagem, fim de leitura, outra porcentagem. Com isso acabou esse exemplo do centro de usinagem.